Como é que foram os primeiros contatos com esses mestres? É uma coisa que tu foi estudando? Porque eu comecei a escrever alguns artigos pro site Luz da Serra. Aham. Comecei a pesquisar, comecei a gostar. Mas eu gostava de ler biografia desde que eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler com 4 anos e meio. E eu li a biografia da Marie Curie quando eu tinha uns 7, 8. A inteligência aí que eu tô falando. Então, tipo, a do Einstein, esses caras assim, eu lia biografias. E aí comecei a escrever pro site e tal. E o Bruno, um dia, chegou e disse assim, Patrícia, eu tive um sonho, ou uma projeção astral. Ele me ligou às 7h30 da manhã, eu achei que alguém tinha morrido, sério. Aí ele disse, eu vi numa projeção astral que a gente estava no céu, assim, no astral superior, e tu estava dando aula para crianças sobre a vida dos mestres. Olha só. Tu estava ensinando sobre eles para as crianças, né? Tu já sabia quem eram os mestres nessa época? Já tinha contato com eles? Sim. Já tinha algum contato, os ascensionados, né? Eu gostava de estudar. Eu tinha lido o livro Sete Mestres, da Maria Silvia Orlovas. Sim. Que é uma querida, ela que prefaciou o primeiro Grandes Nossa, Mestres. Um beijo pra Maria Silvia. A gente vai trazer ela aqui logo, hein? Com certeza. E a Maria Silvia, assim, era a maior autoridade do Brasil sobre mestres, assim, na época. Era difícil de conseguir contato com ela, né? E ela gentilmente autografou o livro. Autografou, não. Ela fez o prefácio, prefaciou o livro. E agora, 15 anos depois, ela prefaciou de novo, né? Eu perguntei, tu faz de novo, né? Fazendo um paralelo entre aquela época e agora, e ela fez de novo. Então, muito legal isso acontecer. E aí, o Bruno falou isso, né? E eu disse não. Primeira coisa que eu falei foi não. Eu disse não, Bruno. Porque, assim, as minhas referências de infância, Thiago, Machado de Assis, Hemingway, Jane Austen. Só autor fraco. Jane Austen, Huxley, Érico Veríssimo, né, Mark Twain, Sidney Sheldon, assim, era meu submundo, né? O mais popular. O mais popularzão, assim. Todo mundo tem um submundozinho. Aí eu ia pro lado do Sidney Sheldon, mas aqueles Bianca, aqueles eu nunca li. Tá. Lembra que tinha uns? Sim, Sabrina, Bianca, aquilo lá. Não, eu não cheguei tão longe, tá? Mas Sidney Sheldon eu lia muito. Então, que hoje é como se fosse o Nicholas Sparks, né? Você é louco. Na época. E aí eu lia tudo, assim, eu era uma consumidora frenética de livros. Então, as minhas referências eram esses caras. Aí chega alguém pra mim e diz que eu tenho que escrever. Eu disse, não, nunca vou chegar à altura deles, né? Ah, é verdade, você não tinha livro nenhum. A Patrícia tinha essa coisa que a gente tem de achar que pra você escrever você tem que ser um Machado de Assis, né? Sim. A régua tá muito alta, né? Não, e aqui nós temos, como é o nome da nossa gaúcha aqui, famosérrima, na nossa época já tava bombada, agora Marta tá Medeiros. Marta Medeiros, né? Inclusive, hoje eu vi o Insta dela. É. A Marta Medeiros é incrível, assim, uma grande escritora. Então, eu disse, não, Bruno, eu não vou escrever... né, Patrícia? O Scliar, pelo amor de Deus, Moacir Scliar. Então a gente se compara e acha que tem que ser nesse nível, né? Eu li muito Moacir Scliar, né? Então, É Tarde para Saber, tem vários livros dele. Max e os Felinos. As próprias crônicas dele. O Max e os Felinos deu origem ao Mundo de Pi lá e tal, né? Enfim, o cara era muito bom. Então, a referência, a régua que eu tinha era muito alta e eu não queria escrever. Eu disse, não, Bruno, imagina, ninguém vai ler. Você não se achava à altura da tarefa? Não achava que era possível. Aí eu disse, tá, eu já não quero escrever nada e ainda vou ter que escrever sobre os mestres, sobre eles, sobre Jesus, Buda, Krishna, Madre Teresa. Não vou fazer isso aí. Aí o Bruno começou a insistir, porque o Bruno, quando ele vê a missão de alguém, naquela época ele era muito pior, hoje ele é mais ameno nisso. Mas quando ele vê um propósito, uma missão para alguém e aquela pessoa não faz aquilo, ele sabe que lá na frente ela vai se dar mal. Então, ele apurrinha, ele pega no pé mesmo. E ele começou a insistir tanto que um dia a gente até teve uma discussão, assim, um pouco mais forte, né? E aí eu fiquei... Um dia? Eu tô dizendo, Bruno, não determinado Eu me lembro de umas 5 vezes. Ela ficava puta, falava, mas o que eu tô falando aqui? Eu levei pra ela, não sou eu. Tu insistindo. Aí eu ficava muito bravo, cara. Ficava muito bravo. Ia pra casa revoltada, ela brava pra um canto. Passava uns dias, vinha uma força em mim, cara, eu vou continuar. Imagina 2 ascendentes em Foi Áries. umas 5 vezes. É muito ruim brigar com a Paty. É muito ruim. Duelo de titãs, né? Não, titãs nada. Aí, Bruno Gimenez insistiu um dia, eu disse, tá, tô de saco cheio. Vai que ele tem razão, né? Em algum ponto. Ai, meu pai. Aí fui pro meu consultório, peguei uma prancheta, E os cajados da revelação, né? Fiz uma meditação, assim, uma oração e disse, tá, se eu tenho que fazer isso, que venham orientações agora.
E começou os nomes todos a virem. Começou... Eu te mostrei isso já. Aham. Aquele papel. Veio a lista com os nomes dos mestres. Todos. Começou, a minha mão mexia e eu tentava parar e ela não parava. Uau. E aí veio o nome assim, Krishnamurti. Nunca tinha ouvido falar em Krishnamurti. Vivekananda. Alice Bailey. Edgar Cayce. Blavatsky. Nunca ouvi falar. Ah, não conhecia Blavatsky até sabia então. Quem era Helena Blavatsky? Uau. Só veio assim Blavatsky. Aham. Não veio mais nada. Né? Rovena. E foi vindo esses nomes todos. Alguns né? poucos nomes tu conhecia, né, Paty? É. Mas acho que dos 50, o quê? Uns 15 tu conhecia? Isso. Começou a vir, todos. Aí eu anotei tudo num papel, contei, era 50. Certinho, 50. 50. Uau. E eu disse, o que é isso, né? Aí começou a vir a instrução. São 50 mini biografias para conectar, para trazer essa egrégora desse livro, para conectar as pessoas à energia desses mestres. São mestres que transformaram o mundo através do amor, sem nenhuma arma. E aí as informações começaram a vir. Aí eu comecei a organizar essa pesquisa, porque eu tive que fazer uma pesquisa que durou 4 anos. Isso aconteceu em 2004 e o livro foi publicado em 2008, a primeira vez. Então foram 4 anos de pesquisa absurda, assim, eu fiz só isso, eu me dediquei muito a isso, eu cheguei a ficar, assim, com umas dores na coluna, de ficar sentada, escrevendo, pesquisando, lendo. E era uma época que a pesquisa era muito mais por livros do que por Era internet, bem mais né? chata, Não tinha né? nada na internet, não tinha nada. Internet, 2008, imagina, Era mato. Ainda mais de conteúdo profundo, assim. Era né? mato. Então, assim, eu tinha que conseguir muitos livros. Daí eu comecei a pedir para amigos, para professores, para espaços holísticos, terapeutas. Tenho uma amiga querida em Florianópolis, a Bárbara, que ela tinha uma biblioteca muito boa e ela gostava, assim, de procurar livro em sebo. Daí eu pedi ajuda para ela. Aí ela me emprestou. Então, eu li mais de 300 obras para escrever esse livro. E aí aqui tem 84 referências bibliográficas. Sim, aqui no final, né? Que eu escolhi 84 para colocar aqui, porque muitas não eram boas. Então, os bons mesmo estão aqui. Né? Então, foi isso. Aí eu fiz o livro, ele ficou tipo o dobro de páginas desse aqui. Era inviável, daí no último ano eu fiquei resumindo tudo para ficar palatável para as pessoas. E aí saiu. 4 anos de pesquisa, mais de 300 livros lidos. Isso. Para chegar nesse livro aqui. Uau. Naquela época não tinha chat GPT, né, Thiago? Se tivesse... Paty GPT. Era Ainda bem, Paty né? GPT. Era Paty GPT. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, foi um trabalho incrível e durante esses 4 anos eu fiquei muito conectada com eles. Hoje eu tenho conexão também. Mas naquela época era o tempo todo. Diário. O tempo todo. O tempo todo. Como é que funcionava essa conexão? Né? Uma loucura. Eu quase enlouqueci. Todo dia ali, todo momento Eu tinha sentia... que parar o carro. Às vezes eu estava dirigindo e a mestra Rovena tem uma agenda apertada, né? Naquele momento ali ela podia me dizer umas coisas. É agora que eu posso. E depois ela tem mais coisa para fazer, entendeu? Então eu parava o carro, anotava. Eu estava sempre com um bloco de anotação na mão. Sempre. Às vezes estava dormindo, acordava e ia anotar, sabe? O tempo todo.